Continuando a aula passada, e o que é que a gente precisa? A gente, na aula de hoje, vai entender a estrutura atômica, a evolução dos modelos atômicos. Para que eu quero entender a evolução dos modelos atômicos? Para poder entender como é que essa estrutura atômica, essa evolução dos modelos, influencia nas propriedades da matéria. Então, eu preciso estudar o átomo para entender a matéria como um todo. Aí, quem foi que falou em átomo pela primeira vez? Quem foi que teve a ideia do que era um átomo e tal? Os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, cerca de 2.500 anos atrás, já postulavam que os objetos visíveis se compunham de minúsculas partículas, as quais chamaram de átomo. Então, quem falou inicialmente em átomo, no conceito de átomo, foram esses dois, Demócrito e Leucipo. Eles supunham que o átomo era indivisível. Aí foi que começou a surgir os modelos atômicos. Olha, primeiro veio o Dalton com o modelo que ele chamou de bola de bilhar. Dalton disse o seguinte: a matéria é formada por átomos, que são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis. Para Dalton, o átomo se assemelhava a uma bola de bilhar. Esse aqui foi o modelo dele em 1803. Ele dizia que o átomo era indivisível. Aí, em seguida, a gente, com a evolução dos modelos, a gente viu que não era dessa maneira, né? Aí veio Thomson e criou um novo modelo, que ele chamou de pudim de passas, que foi esse modelo que ele fez, que eu tinha uma massa positiva com cargas negativas incrustadas. Em 1904, ele fez esse modelo. Ele dizia o seguinte, ó: o átomo é constituído de uma partícula esférica de carga positiva, não maciça, incrustada de elétrons, que são as partículas negativas, de modo que a sua carga elétrica total é nula. Então, Thomson veio com esse modelo. Será que esse modelo é o que a gente considera hoje em dia? Não, né? A gente sabe que não é dessa maneira que é a representação da eletrosfera. Aí veio Rutherford, que criou esse modelo aqui que ele chamou de sistema solar, que ele dizia que esse modelo dele era semelhante a como era o sistema solar, em 1911. Aí, o que foi que ele disse? Rutherford disse o quê no modelo dele? Que o átomo é descontínuo e é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Ó, aí foi que ele inclui o conceito de núcleo. Estão vendo aqui, ó, que no modelo dele eu tenho um núcleo, que ele considerou que tinha carga positiva, e uma eletrosfera em volta, que era onde estavam as cargas negativas. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído dos prótons. E a eletrosfera é uma grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Aí, depois de Rutherford, para complementar esse modelo, chegou esse estudioso, Chadwick, que ele descobriu o nêutron. Então, ele disse, no modelo de Rutherford, que além dos prótons no núcleo, também tinham os nêutrons. Aí, esse daí foi o modelo que tinha o núcleo e a eletrosfera. Será que esse é o modelo mais atual? Não, né? Aí veio Bohr, que fez um outro modelo. O que é que Bohr disse no modelo dele? Ele disse que os elétrons movem-se em órbitas circulares. Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho o núcleo com os prótons e os nêutrons, e tenho as camadas em volta, que essas camadas vão se afastando em nível de energia. Os elétrons movem-se em órbitas circulares e cada órbita apresenta uma energia bem definida e constante. Aí, Bohr fez esse modelo aqui, que foi em 1913, que ele considerou esses níveis de energia. Aí, o que é que veio em seguida? O que foi que disse Heisenberg? Qual foi a teoria dele? O que foi que ele disse? Bohr disse lá que eu tinha os níveis de energia e que eu podia encontrar os átomos assim. Aí Heisenberg disse, ó, ele estabeleceu o princípio da incerteza. Para ele, Heisenberg disse que é impossível saber ao mesmo tempo, com certeza, a posição e a velocidade de uma partícula. Quanto maior for a precisão com que se conhece uma delas, menor será a precisão da outra. Então, se eu souber de certeza a posição, a menor condição de saber a exata velocidade. Então, ele deu esse princípio aí, que é impossível saber. Aí, o que foi feito para solucionar isso? Como é que eu vou considerar o elétron se Heisenberg veio com essa teoria? Aí foi que se começou a falar em número quântico, que era para facilitar encontrar um átomo
saber exatamente onde o átomo está. Aí veio esse modelo que é considerado atualmente, que é de Schrödinger, que ele deduziu equações matemáticas que determinaram regiões no espaço onde teríamos grande probabilidade de encontrar determinado elétron. E essa região deu-se o nome de orbital. Então, a gente considera hoje em dia esse modelo, que é o de nuvem eletrônica, que é de 1926, que é o que deu origem ao orbital. Aí, ó, o átomo quântico, nesse modelo, ele diz o quê? Que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, e os elétrons formam uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Então, essa é a evolução dos modelos atômicos. Vocês viram que a gente dizia que era maciço, e hoje em dia a gente já sabe que tem um núcleo com partículas positivas e com nêutrons, e eu tenho uma nuvem de elétrons em volta desse núcleo. É o modelo que é considerado atualmente. Mas, e esse conceito de camada? Vocês lembram que a gente tem 7 camadas, que elas são representadas por níveis de energia? Como é que funciona isso? Como é que eu distribuo um elétron? Para que eu preciso fazer distribuição de elétrons? Como é que os átomos fazem as ligações químicas, né? Como é que funciona isso? Vamos ver. Ó, quais são as partículas fundamentais do átomo? Vocês viram aí na evolução dos modelos que a gente tem 3 partículas. No núcleo, eu tenho uma região central densa, que é constituída pelos prótons e pelos nêutrons. E eu tenho a eletrosfera, que é essa nuvem de elétrons que está em volta do núcleo, que é uma região periférica com grande volume, constituída pelos elétrons. Aí aqui eu tenho uma tabela, que vocês podem olhar, que tem uma comparação entre as partículas. Ó, eu tenho os prótons em relação à carga. Os nêutrons não têm carga, eles têm carga zero. Só quem tem carga são prótons e elétrons. Os prótons têm carga positiva. Isso aqui é a unidade elementar de carga, certo? Os prótons têm uma carga positiva e os elétrons têm carga negativa. E os nêutrons não têm carga. Em relação à massa, o próton tem carga 1U, esse U quer dizer unidade de massa atômica. Então, o próton tem carga 1 e o nêutron tem carga 1. Já o elétron, vocês podem ver que ele é muitas vezes menor do que o próton e o nêutron. Ele é 1 dividido por 1840 unidade de massa atômica. Então, o elétron é muitas vezes menor, quase 2.000 vezes menores que o próton. Por isso que o elétron tem grande volume e massa pequena. Já o núcleo é bastante denso, que ele tem a massa bem maior. Aí, qual é a diferença de um átomo neutro para um íon? Por que um átomo perde um elétron, por exemplo? Vocês lembram, vocês devem ter visto lá no ensino médio, que o átomo quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência é a última camada dele. Então, ele quer ficar com 8 elétrons. Quando ele está com 8 elétrons, ele está ali bem, porque ele é um átomo estável. Quando ele tem 7, por exemplo, o que é que ele faz? Ele faz a ligação química para ganhar um elétron para ficar com 8. Então, quem tem 7 quer ganhar 1. E quem tem 1? É mais fácil ele ganhar 7 ou perder 1? É mais fácil ele perder 1. Então, quem tem 1, ele quer perder aquele elétron. Aí, eles vão fazer as ligações químicas para conferir, para adquirir essa configuração de 8 elétrons na camada de valência. Então, um átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Já em um íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons, certo? Então, o íon é quando ele ganha ou perde elétrons. Os prótons não se movem, só quem se move são os elétrons. Então, ele ganha elétrons ou perde elétrons. Eu queria que vocês olhassem sempre uma tabela periódica. Ó, sempre que eu for dar aula, eu vou estar aqui com a tabela periódica em mãos. E vocês, é bom que tenham também uma tabela para facilitar quando for resolver uma questão, quando precisar achar um número de massa na tabela, um número atômico, encontrar um determinado elemento, certo? Então, sempre tentem ter uma tabela que facilita bastante. Se vocês olharem na tabela, aí na tabela tem o número atômico e o número de massa do elemento. Ó, por exemplo, aí para o elemento oxigênio. Se eu pegar aqui na tabela periódica, eu vou dar um tempo para vocês acharem uma tabela aí, que eu queria que vocês fossem lembrando desses conceitos. Baixem aí numa aba, num link, sei lá, uma tabela periódica, que eu vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês dessem uma olhada. Pode ser? Na internet tem milhões de tabelas.
Acharam? Aí, se vocês olharem aí o elemento oxigênio, por exemplo, aprendendo a entender a tabela, vocês veem que na tabela tem o número de massa do oxigênio, que é esse 16, que está na tabela, e tem 8, que é o número de prótons. Então, na tabela tem o número de massa e tem o número atômico, certo? Então, para todos os elementos, vocês vão encontrar esses dois dados na tabela periódica. Aí, eu vou colocar uns exemplos aqui e vocês procuram na tabela os dados que eu vou perguntar. Vocês têm que participar, minha gente. Vamos lá, coragem. Ó, aqui para o sódio. Se vocês forem aí na tabela periódica para o sódio, vocês vão conseguir encontrar que o número de massa dele é 23. Ó, o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, consequentemente, o número de nêutrons é o número de massa menos o de prótons. Ó, número atômico é a mesma coisa que número de prótons, e o número de massa é prótons mais nêutrons. Então, para o elemento sódio, se vocês olharem aí na tabela, qual é o número de prótons dele? 11. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, então também é 11. O número de elétrons, se o átomo de sódio é neutro, então quer dizer que prótons é igual a elétrons, então eu também tenho 11 elétrons. E o número de nêutrons vai ser o número de massa, que tem aí na tabela, que é 23, menos o número de prótons, que é 11. Então, eu tenho 12 nêutrons. Então, para todo elemento, eu consegui encontrar todos esses números aqui, esses valores, só olhando para a tabela periódica. Aqui a representação, ó, se eu tenho o elemento X, o número de massa vai estar sempre em cima e o número atômico vai estar sempre embaixo, certo? Então, agora eu vou perguntar, eu quero que vocês olhem. Olhem aí o elemento oxigênio na tabela. Qual é o número de prótons desse elemento, do oxigênio? O ruim de vocês entrarem depois é que quando está em aula eu não consigo ver. Enfim, vamos lá. Ó, olhem aí na tabela. Se vocês olharem o oxigênio, o número de prótons dele é qual? 8. 8. Então, eu tenho 8 prótons. Eu sei que o número atômico é igual ao número de prótons, não é isso? Então, qual é o número atômico do oxigênio? 8 também. 8 também. E o número de elétrons? Se ele não tem nenhuma carga, você vê que o oxigênio aqui não tem carga nenhuma, ele é um átomo neutro. Se ele é neutro, qual é o número de elétrons desse oxigênio? 8, né? Igual ao número de prótons. Então, se ele é neutro, prótons, elétrons e número atômico são iguais, ó. Aí tudo igual, aí ficou fácil, né? E qual é o número de massa do oxigênio? Olhem aí na tabela. 14, 15, eu acho. 15 Não. pelo outro nome, não? É 16, né? A gente arredonda para o número 16, inteiro mais né? próximo. 16, isso. Então, ele tem, ó, número de massa 16. Então, quem vai ser o número de nêutrons? Vai ser o número de massa menos o número de prótons. Ó, nêutrons vai ser 16 menos 8. Vou ter 8 prótons nesse átomo de oxigênio. Olhem aí para o cálcio agora. O cálcio, qual é o número de prótons do cálcio? Procurem aí na tabela. 20. 20. Se ele é neutro, ele é um átomo neutro. Se ele tem 20 nêutrons, qual é o número atômico dele? Eita, 20 nêutrons não, 20 prótons. Número atômico é 20 e o número de elétrons? 20 também. E qual é o número de massa? Olhem aí na tabela. 40. 40. O número de massa é 40, então nêutrons vai ser 40 menos 20. Eu tenho 20 nêutrons. Agora deixa eu achar o manganês aqui na tabela. Qual é o número de prótons do manganês aí na tabela? Olhem aí. 25. 25. Aí o número de elétrons dele é qual? 25 também, que ele é um átomo neutro. Número atômico 25, que é igual ao número de prótons. E qual é o número atômico? Qual é o número de massa do manganês? Olha aí na tabela. 55. 55. Se o número de massa é 55 e o atômico é 25, qual é o número de nêutrons? 30. 30, exatamente. 55 menos 25. Tá vendo que é simples encontrar? Ó, só olhando para a tabela, eu consigo encontrar esses 5 valores para cada elemento químico. Aí, esses conceitos que a gente está vendo agora são para átomos que são neutros, né? Que ele não tem carga. Ele nem ganhou elétron e nem perdeu elétron.
átomo que é neutro. Aí, agora vamos relembrar um conceito de isótopo. O que são isótopos? Quando é que dois elementos são isótopos? Quando eles apresentam o mesmo número atômico e diferente número de massa. Ó, os isótopos mais conhecidos são os do hidrogênio. Ó, todos eles têm um próton, tá vendo? Ó, eu tenho o mesmo número de prótons, mesmo número atômico, mas eu tenho diferentes números de massa. Esse isótopo do hidrogênio é o mais leve, esse é o mais pesado, tem a massa média, e esse é o mais pesado, né? Ó, apenas para os átomos de hidrogênio existem esses nomes particulares, que a gente chama de prótio, deutério e trítio, para os isótopos. Os demais a gente identifica pelo número de massa do elemento, já que o número atômico é igual. Então, isótopos, eles têm o mesmo número atômico. Aqui, mais exemplos, ó, de isótopos. O átomo do carbono. Se vocês olharem esse átomo de carbono, ó, ele tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Número de massa, 12. Esse outro tem 6 prótons, 6 elétrons, 7 nêutrons, número de massa, 13. E esse outro isótopo do carbono, 6 prótons, 6 elétrons, 8 nêutrons, número de massa, 14. Observem que nos 3 eu tenho 6 prótons. Para ser isótopo, tem que ter o mesmo número de prótons. Eu quero que vocês prestem atenção nesses conceitos, que já eu vou botar uma questão para vocês resolverem sobre isso. Então, isótopo tem o mesmo número de prótons. Lembre que o de prótons é esse que está embaixo, o de cima é o número de massa. Aí, aqui para o átomo de oxigênio. Ó, para esse primeiro átomo, eu tenho 8 prótons, 8 elétrons, 8 nêutrons, número de massa 16. E nesse isótopo, eu tenho 8 prótons, 8 elétrons e 9 nêutrons, número de massa 17. Então, eles têm mesmo número de prótons e número de massa diferente, para ser isótopo. Nesse aqui, a mesma coisa, eu tenho 8 prótons, número de massa 18. Para o átomo de urânio, eu tenho, para esse primeiro isótopo aqui, eu tenho 92 prótons, número de massa 234. 92 prótons, número de massa 235, e para esse outro exemplo, eu tenho 238. Então, vocês veem que todos eles têm mesmo número de prótons e número de massa diferente. Esse é o conceito de isótopos. Agora, a gente vem para os isóbaros. O que é que os isóbaros têm em comum? Eles têm mesmo número de massa e número atômico diferente. Ó, esses dois isóbaros, eles têm número de massa 40, e o potássio tem número atômico 19, e o cálcio tem número atômico 20. Então, são diferentes. E isótonos, o que é que isótonos têm em comum? Eles apresentam número atômico e número de massa diferente, mas o número de nêutrons são iguais. Aqui um exemplo, ó. O flúor e o neônio. O flúor tem 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons, número de massa 19. E o neônio tem 10 prótons, 10 elétrons e 10 nêutrons, número de massa 20. Então, ó, 10 nêutrons e 10 nêutrons, número de nêutrons iguais. Tem ainda os que são isoeletrônicos. O que é que são isoeletrônicos? Que apresentam o mesmo número de elétrons. Ó, esses aqui não são, esse tem 19 elétrons, esse tem 20, esse tem 9 e esse tem 10. Para ser isoeletrônico, tem que ter o mesmo número de elétrons, certo? Agora, aqui uma questão que eu quero que vocês resolvam. Ó, eu tenho aqui, ó, observe a tabela abaixo. Eu tenho as partículas A, D, E... Eita, misericórdia, eu tô botando a resposta. Eu tenho a partícula e eu quero que vocês identifiquem, olhando para essa tabela, o que está faltando em cada um deles, certo? Aí eu quero que vocês me digam quais são isótopos, quais são isóbaros, o que é que está acontecendo com cada um. Ó, por exemplo, aqui para o elemento a questão me disse que ele tem 83 prótons. Próton, o número atômico é o número de quê? De prótons. Então, eu sei que A tem 83 de número atômico. Então, eu quero que vocês preencham essa tabela. Eu vou dar 2 minutos para vocês preencherem e me dizerem qual é a resposta certa, certo? Peguem o papel que eu tinha falado e vão resolvendo. Vamos lá, vou deixar vocês pensando.
E aí, alguém fez? Fazendo ainda. Muito bem. Professora, Oi, você tem como mandar o link aí do grupo do WhatsApp? eu tenho como mandar. Eita, deixa acabar a aula que eu envio, certo? Tá certo, professora. Obrigado. Vamos resolver essa daqui que eu envio no chat. Fizeram? Ó, vamos lá, observe a tabela abaixo. Aí eu tenho a partícula A. Se ela tem número de prótons 83, ela também tem número atômico 83. A partícula D tem 55 prótons, a E 16, a G 56 e a J 55. Então, quais são isótopos? Quais que têm o mesmo número de prótons desses elementos aqui? O que tem 55, né? O elemento D e o elemento J. Então, J e D são isótopos, são os que têm o mesmo número de prótons. E quais que têm o mesmo número de massa? Ó, número de massa, eu vou ter aqui. A única letra que dá para ser já é a letra A, né? Muito fácil. Então, o G tem 137, número de massa, e o elemento J. Lembrem que número de massa é prótons mais nêutrons. Então, se eu pegar aqui 55 com 82, eu vou chegar nos 137. Então, o mesmo número de massa é G e J. Então, a única alternativa que daria certo, que eu tenho isótopos e isóbaros, é a letra A. Ó, só preencher a tabela. É simples, né? Deixa eu mandar aqui o link do grupo, para vocês se acharem. Quando vocês tentam entrar, é mais fácil usar o e-mail institucional, porque vocês entram sem precisar ficar autorizando. Às vezes, quando é um e-mail que não é da universidade, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu ver aqui se aparece. E eu lembro mais como é que faz isso. Deixa eu achar. A senhora clica no nome do grupo, aí Eu desce clico um pouquinho para ver os participantes. Ah, Vai ter. convidar via link. Achei, obrigada. Vou colocar aqui no chat, certo? Eita, eu botei certo. Acho que é isso. Esse. Pronto, foi. Vamos lá, vou botar outra questão aqui para vocês fazerem. Também dessa parte de isótopos, isóbaros. Tentem responder, que aí fica mais fácil de vocês fazerem as questões depois. E as dúvidas surgem quando a gente faz, né? Se eu ficar só fazendo e vocês olhando, aí as dúvidas não aparecem. Ó, determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Como é que eu faço para encontrar o número de cada um? Como é que eu faço para encontrar esse X desconhecido? Eu sei que eles são isóbaros. Como é que faz? Façam aí e me digam qual é o valor. Coragem, minha gente.
E aí, quanto deu o valor de X? Ó, a gente iguala. Se eles são isóbaros, quer dizer que eles têm o mesmo número de massa. Número de massa é esse que fica aqui em cima representado. Então, eu sei que 5x tem que ser igual a 4x mais 8, para eles serem isóbaros. Aí, resolvendo essa equação simples, eu encontrei aqui que x é 8. Então, só substituir, ó. Para encontrar o número de massa de A, vai ser 5 vezes 8, 10 mais 8. É simples, só substituir o valor de x aqui para encontrar, ó. A tem número de massa 40 e 18 prótons. E B tem número de massa 40 e 19 prótons, certo? É simples também. E essa aqui, como é que eu faço? Ó, o átomo X é isótono do átomo de manganês, que tem número de massa 55 e número de prótons 25. E é isoeletrônico desse íon aí, do níquel, que tem 60 número de massa, tem 28 número de prótons, só que ele é 2 mais, né? Ele tem uma carga. Se ele é 2 mais, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Eu quero saber qual é o número de massa do átomo X. Como é que eu faço isso? Alguém está tentando fazer? Ou vocês estão só esperando eu fazer? Ponto e meio. Vou tentar. Tentem essa daí, ó. Se esse elemento níquel tem essa carga 2 mais, ó, ele tem 28 prótons. 2 mais quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, qual é o número de elétrons dele? 28 menos 2, né? Ele tem 26 elétrons. Se o átomo X é isoeletrônico desse íon, quer dizer que ele tem 26 elétrons. E ele é isótono desse átomo M. Então, o que é que ele tem em comum com esse átomo de manganês? O número de nêutrons, que tem aqui 30 nêutrons. Então, o átomo X tem 26 prótons e elétrons, né? Número de prótons 26 e número de nêutrons 30. Então, qual é o número de massa dele? 30 com 26, que dá 56. É só vocês montarem e verem essa comparação. O que é isoeletrônico, o que é um isótono, o que é um isóbaro. Ó, só fazer esses cálculos simples que vocês encontram que o valor é 56. Esse aqui eu vou deixar, é semelhante, ó. Ao analisarmos se é um ânion monovalente, se é ânion, quer dizer que ele ganhou elétron, se é cátion, quer dizer que ele perdeu elétron. Então, se o ânion é monovalente quer dizer que ele ganhou um elétron. Se ele tem 17 prótons e ganhou um elétron, ele tem 18 elétrons. Já o cátion monovalente, ó, ele tem 19 prótons, mas se ele é um cátion, quer dizer que ele perdeu um elétron, então ele tem 18 elétrons. Então, o elemento A tem 18 e o elemento B tem 18 elétrons. Então, ambos têm 18 elétrons, são isoeletrônicos, tem o mesmo número de elétrons, certo? Agora, vamos ver como é que eu sei o que é um íon, né? Ó, aqui embaixo eu sempre represento o número atômico, que é o número de prótons. Z é igual ao número de prótons. Aqui em cima eu represento o número de massa. O número de massa vai ser sempre prótons mais nêutrons. A carga do elétron, eu vou representar aqui, a carga do meu elemento, eu vou representar aqui em cima. Ó, se ele é neutro, eu tenho o número de prótons igual ao número de elétrons e a carga é 0. Se ele é um íon e perde elétrons, ele vira um cátion, que é um íon positivo. Se ele ganha elétrons, ele vira um ânion, que é um íon positivo. Lembrem que próton não se mexe. Ou eu ganho ou eu perco elétrons. O próton vai estar sempre lá no núcleo. O elétron tem carga negativa. Então, se eu perco elétron, eu perdi carga negativa, eu vou ficar positivo. E se eu ganho elétron, eu vou aumentar a minha carga negativa. Então, ganhar elétron fica negativo, perder elétron fica positivo, certo? Então, a carga vai estar sempre representada aqui em cima, e aqui embaixo é a atomicidade. Por exemplo, O2, o gás oxigênio, aquele 2 do gás oxigênio fica na frente do elemento, que é a atomicidade dele. Então, essa vai ser a representação quando o elemento é um íon. Ó, aí a diferença da distribuição de elétrons de um átomo neutro e de um íon. Para um átomo neutro, quantos prótons tem esse elemento aqui que eu botei? Vamos lá, quero que vocês vão interagindo. Quantos prótons tem esse elemento?
20. 20. Qual é o número atômico? 20 também. 20. Qual é o número de massa? 40. E o número de nêutrons? 20 também. 20. O número de nêutrons, 20. E o número de elétrons desse elemento? 20. 20. Então, esse aí ficou fácil. Aí eu tenho esse íon aqui, ó. Esse mesmo elemento agora, se a carga dele é 2+, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Lembrem que a carga positiva quer dizer que perdeu elétrons. Então, vamos lá. Qual é o número de prótons desse íon agora? 20. 20. Qual é o número atômico? 20. 20. Número de massa? 40. 40. Número de nêutrons? 20. 20. E o número de elétrons? 18. 18. Muito bem. Se ele perdeu 2 elétrons, ó, ele ficou com 18. Vejam bem, o átomo neutro tinha 20 elétrons, já o íon tem 18, porque ele perdeu 2, certo? Agora, esse aqui, eu quero que vocês me ajudem a responder. Vamos lá, ó. Para esse íon de alumínio aqui, qual é o número de prótons? 13. 13. O número atômico? 10. Não, o número atômico é igual ao número de prótons, 13, exatamente. Qual é o número de massa? 27. 27. O número de nêutrons? 13. O número de nêutrons é? 13. 27 menos 13, lembram? 14. E o número de elétrons? 10. 10. 10, muito bem. Ó, eu tenho 13, o número atômico, que é igual ao número de prótons. Elétrons, eu tenho 10, porque se ele tem 13 prótons e ele perdeu 3 elétrons, ele ficou com 10. Número de nêutrons, 14, número de massa, 27. E para esse outro íon aqui, ó, o de oxigênio, qual é o número atômico dele? 8. 8. O número de prótons? 8. E o número de elétrons? 10. 10. Se ele tinha 8 prótons e ganhou 2 elétrons, agora ele tem 10 elétrons. O número de nêutrons é qual? 8. 8. E o número de massa? 16. 16. Muito bem. Então, a diferença de um íon para um átomo neutro é o número de elétrons. Agora, vamos aprender a fazer distribuição. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos lembrar agora como é que eu faço a distribuição eletrônica. Vocês lembram que a gente tem 7 camadas. E cada camada tem um número máximo de elétrons, ó. Aí eu tenho as 7 camadas. Eu vou chamar de camada K, L, M, N, O, P, Q. O número máximo de elétrons. A camada K tem no máximo 2 elétrons. A camada L tem no máximo 8, a M tem 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a camada Q, alguns autores consideram que ela tem no máximo 2 e outros consideram que ela tem no máximo 8. Então, essa é a distribuição do número de elétrons nas camadas. Aí, por exemplo, ó, aqui, para o elemento sódio, ele tem 11 elétrons. Se vocês pegarem lá a tabela periódica e procurarem o sódio, vocês vão ver que eles têm 11. Ele tem 11, tem número de prótons 11, como ele é um átomo neutro, ele tem 11 elétrons. Como é que fica a distribuição? Ó, a camada K vai ter 2 elétrons, que é o máximo. A camada L vai ter 8. Então, aqui eu já tenho 10 elétrons na camada K e L. E quantos elétrons falta para fazer os 11? Falta 1 elétron. Então, a camada M vai ter apenas 1 elétron, certo? É bem simples. Aí, agora, ó, o cloro. O cloro tem 17 elétrons. A camada K vai ter 2, a L vai ter 8. Para completar os 17, a camada M vai ter 7, certo? Então, essa é a distribuição nas camadas. Só que essa distribuição é muito grosseira. A gente vai aprender a distribuir nos subníveis de energia, que são os subníveis S, P, D e F. Aí, essa distribuição dos subníveis, que é por ordem crescente de energia, que é a que facilita quando a gente for fazer as ligações. Então, ó, o que é a camada de valência de um
de um átomo é o nível de valência é o nível mais externo. Por exemplo, aqui, qual é a camada de valência do sódio? É a camada M. Qual é a camada de valência do cloro? É a camada M, que tem os 7 elétrons. Então, a camada de valência é a camada mais externa. E ela pode ter, no máximo, 8 elétrons. Os átomos querem ter 8 elétrons para ficar estáveis, certo? Ó, a camada de valência é o último nível de uma distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencentes à camada de valência são os que fazem alguma ligação química. Como eu falei para vocês, aqui, ó, o sódio, se ele quer ficar com 8, ele tem 1 na camada de valência. É mais fácil ele perder um elétron ou ele ganha 7? O que é que vocês acham? Ele perdeu um. Ele perdeu 1. Então, o sódio quer fazer uma ligação química, ele quer perder esse elétron que ele tem aí, ó. Se ele perder a camada M, ele vai ficar com a camada L8, ele já fica estável. Já o cloro, ele tem 7. É mais fácil ele ganhar 1 ou ele perder 7? Ganhar. Ganhar 1. Então, o cloro quer ganhar 1 elétron para ficar com 8 na camada M. Por isso que existe a ligação NaCl, porque o sódio vai doar esse elétron para o cloro, e todo mundo fica com 8 na camada de valência. Certo? Por isso que acontecem as ligações químicas, para que os átomos fiquem com 8 elétrons na camada de valência. Ó, aí, o que são os subníveis? A gente tem as camadas, que são as camadas K, L, M, as camadas, e tem os subníveis, que são S, P, D, F. Como é que eu faço a distribuição dos subníveis? Eu tenho que conhecer as camadas e saber qual é o número máximo de elétrons em cada subnível. Ó, o subnível S tem no máximo 2 elétrons, o subnível P tem no máximo 6, o subnível D tem no máximo 10 e o subnível F tem no máximo 14. Então, esse é o número máximo de elétrons por subnível. Aí a gente vai ver agora a distribuição dos elétrons nos subníveis. Como é que a gente faz? Vocês lembram daquele diagrama, a gente chama de diagrama de Linus Pauling? Ele fez a distribuição, que é aquela 1s2, 2s2. Vocês sabem fazer aquilo? Vocês sabem como é? Se eu disser agora, faça aí essa distribuição para eu ver. Como é que eu faço? Você coloca as 7 camadas em ordem, aí é 1s2, 2s2, 2p6, e aí na 4 e na 5, se não me engano, vai até o F, que é 14, aí vai reduzindo depois e fica fazendo linhas diagonais entre elas para saber a ordem. Muito bem. Olha só, a gente faz essa distribuição exatamente desse jeito, dentro das camadas. Eu tenho a camada K. Qual é o número máximo de elétrons na camada K? São 2. A camada K tem no máximo 2. Então, eu sei que a camada K só vai ter um S2. Aí, eu venho para a camada L, que tem no máximo 8. Então, a camada L vai ter S2 e P6, para formar os 8. Então, dentro de cada camada, eu vou distribuir nos subníveis a quantidade máxima de elétrons. Olhem só. Ó, por que Linus Pauling fez criou esse diagrama para facilitar? Porque um problema que os químicos encontravam era construir uma teoria consistente que explicasse como os elétrons se distribuíam. Aquela distribuição nas camadas era muito superficial. Então, Linus Pauling foi e apresentou aquela teoria, que é aceita hoje em dia. Aí ele distribuiu nos níveis e subníveis, SPDF, possuindo cada um desses subníveis o número máximo de elétrons, que foi aquele que eu mostrei. O S tem 2, o P tem 6, o D tem 10 e o F tem 14. Aí aqui a distribuição dele, o S2, P6, D10, F14. Aí como é que fica essa distribuição nas camadas? Ó, quando a gente combina os níveis e os subníveis, fica desse jeito a distribuição. O número máximo, olhem para aqui, para essa coluna que tem o nome camada, eu tenho as 7 camadas. E aqui tem o nome total de elétrons. Esse total de elétrons é o máximo de elétrons que pode ter em cada camada. Ó, a camada K tem no máximo 2, então ela só permite ter o subnível 1s2. Esse 1 da frente aqui é o número do nível. Ó, a camada K é o nível 1, a camada L é o nível 2 e assim sucessivamente. A camada Q é o nível 7. Então, esse número da frente não tem nada a ver com os elétrons. Esse número representa a camada. 1 é a primeira camada, 2 é a segunda camada. O número de elétrons é esse que está em cima aqui, ó. S2 são 2 elétrons, certo? P6 são 6 elétrons. E assim vai.
Então, se eu quero distribuir os 2 elétrons na camada K, eu vou ter esse 1 é representante de K, e S2, que são os 2 elétrons. Eu quero distribuir os 8 elétrons da camada L. Camada L é a camada 2, ó. Então, eu vou ter 2 S2, são 2 elétrons, e 2 P6, que são mais 6 elétrons. Então, totalizando aqui os 8 elétrons da camada L. Aí, na camada M, esse 3 na frente quer dizer que é a terceira camada. Aí, eu tenho S2, P6 e D10, para fazer os 18 máximo dessa camada. Então, para cada camada, eu vou distribuir de acordo com o total de elétrons de cada camada. Ó, a K tem 2, a L tem 8, a M tem 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. Então, eu faço a distribuição, lembrando que esse número da frente é o número da camada e esse número que está em cima é o número de elétrons. Deu para entender como é que eu faço essa distribuição? Lembrem que o número da frente é a camada e o número de cima que é o número de elétrons. Aí, a gente vai descendo na diagonal para fazer a distribuição eletrônica. Ó, descendo aqui em diagonal. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim sucessivamente, que é em ordem crescente de energia. Então, essa distribuição que o Linus Pauling propôs é segundo o nível de energia. Aí, como é que fica? Ó o diagrama dele, que bonitinho. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim sucessivamente. Vamos fazer uma distribuição agora, ó. Aí, como é a distribuição em um átomo neutro, em um íon, em um cátion, em um ânion, como é que eu faço a distribuição eletrônica dos diferentes elementos? Vamos lá. Do átomo neutro é simples. Eu vou fazer a distribuição, eu vou pegar os elétrons que aquele átomo tem, de acordo com a tabela, e distribuir ao longo dos subníveis. Por exemplo, eu tenho aqui o cálcio. Se vocês pegarem na tabela, o cálcio tem número atômico 20. Aí eu vou distribuir ao longo das camadas. Como é que vai ficar? Até somar 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Já deu 20 aqui? Quantos elétrons tem? 4, 10, 20. Pronto, aí essa é a distribuição para o cálcio em ordem crescente de energia, certo? Para fazer os 20. Então, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Qual é a última camada nessa minha distribuição? É a quarta, professora. A 4 é a última camada. Então, quantos elétrons ele tem na camada 4? 2. 2. Aí, ele quer ficar estável com 8, né? Vocês acham que é mais fácil ele perder esses 2 que ele tem ou ele ganhar 6 para ficar estável? Perder. Perder esses 2. Então, o cálcio quer perder esses 2 elétrons que ele tem na camada de valência para ficar um átomo estável. Então, ele faz uma ligação química com o propósito de perder esses 2 elétrons. Perder ou compartilhar. Aqui, ó. Configuração eletrônica do urânio. Ele tem 92 elétrons. Como é que fica a distribuição dele? Ó. Vamos distribuir aqui até somar os 92. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 2. 2, né? A camada de valência dele é a camada 7. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ó, vocês veem que ele ainda tem aqui a camada 5F4, mas a camada de valência vai ser sempre a última. A última camada dele é a camada 7, certo? Então, por mais que ele tenha o 5F4, a camada de valência dele é o 7S2. Essa distribuição é ordem crescente de energia, mas a camada de valência é sempre a que tem o maior número, é a 7. 7S2 é a camada de valência dele. Aí, aqui, ó, distribuindo para o níquel. Vamos ver como é que fica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 8. Olhe direitinho. 2. Exatamente, ele tem 2 na camada de valência, porque a camada de valência dele é a camada 4, que é essa última daqui. Essa ordem é em ordem... aqui ele está distribuído em ordem, é porque os químicos gostam, né, de endoidar o juízo do povo. É em ordem O pessoal em crescente. concurso público. Oi?
E as questões de concurso público, que é tudo para endoidar mesmo? Exatamente. Na verdade, até no próprio Enem, eles botam assim, para confundir. Diz, esse átomo de níquel tem 8 elétrons. Aí você vai lá, faz o diagrama, distribui e diz, oxe, eu fechei aqui, acertei, né? Só que não, ele tem 2 na camada de valência. 3D8 é o subnível mais energético, mas a camada de valência é sempre a última. Aí isso é para confundir um pouco. Aí, por que essa é a última? Porque esses 2 elétrons são os que vão fazer ligações químicas, caso esse elemento vá fazer uma ligação, entendeu? Então, essa é a distribuição. E por que eu tenho que saber qual é a camada de valência? Eu vou mostrar a vocês já já. Ó, mais uma configuração eletrônica. Façam aí o diagrama de Linus Pauling e distribuam do xenônio. Como é que fica a distribuição para esse elemento? Vamos lá, quero ver se vocês estão fazendo ou estão só esperando eu fazer. Vai até o 4P6. Vamos fazer, então. Ó, eu tenho um S2, aí eu vou somando aqui os elétrons. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, até o 5P6, para somar os 54. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 6. Olha direitinho. 8. 8. Eu tenho 5P6 e 5S2. Somando, ele tem 8 elétrons. Esse daqui é um gás nobre. Ele está lá na família 8A. Então, ele já é estável. Ele já tem 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, essa configuração é a configuração de um gás nobre. Ele já tem os 8 elétrons na camada de valência. Agora, vamos ver como é que eu faço a distribuição nos cátions. Cátion é o que perde ou o que ganha elétron? Os cátions É o que perde. é o que perde. Ele tem carga positiva. Ele perde elétron. Como o elétron tem carga negativa, ele fica positivo. Então, ó, o cátion tem um número de prótons maior que o número de elétrons, né? Porque ele perdeu elétrons. Como é que eu faço a distribuição em um cátion, por exemplo? Ó, para fazer a distribuição no cátion, ele perde elétrons. Então, eu faço a distribuição normal, do átomo normal, e depois eu vou tirar os elétrons da camada de valência. Lembrem, não é o último, eu fico apontando como se vocês estivessem vendo, não é o último subnível de energia, é a camada de valência. Então, para esse ferro aqui, eu distribuí para o ferro. Se eu quero tirar 2 elétrons, eu vou tirar de qual camada? Da 4S2. Eu não vou tirar do D, eu tiro do 4, que é a última camada, certo? Então, assim eu faço a distribuição, distribuo nos cátions. Eu faço a distribuição normal e depois eu tiro os elétrons da camada de valência. Vamos lá. Como é que fica a distribuição para o manganês? Ó, eu distribuo primeiro normalmente. Cheguei aqui nos 25. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Aí a carga dele é 2+. Se é 2+, ele vai perder 2 elétrons, não é isso? De onde é que eu vou tirar os elétrons aqui do manganês? Do 4S2. Do 4. Eita, que povo inteligente. Vou tirar essa camada. A minha distribuição fica desse jeito. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Essa é a minha distribuição. Deu para entender? Alguém não está entendendo nada? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Pronto, então façam essa distribuição aqui, do cádmio. Ó, lembrem que primeiro vocês distribuem esses 48 elétrons que ele tem, para depois tirar os 2 elétrons da camada de valência. Façam aí essa distribuição. Vai até o 4D10. Vamos lá, fazer. Vou ter a seguinte distribuição.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Aí eu quero tirar 2 elétrons. De onde é que eu vou tirar? Da camada Do 5. 5. Como é? Não entendi. Do 5. 5S2. 5s2, que é justamente a camada de valência, né? Ó, eu vou tirar essa camada, tirei os 2 elétrons. Aí agora ele ficou com a configuração 2+, perdeu 2 elétrons. É simples, né? Eu sempre tenho que prestar atenção de tirar da camada de valência, porque a tendência é que eu faça o quê? Eu chego aqui no 10, tiro 10, boto 8 e acho que tá certo. Mas não, eu sempre tenho que tirar da última camada. Muito bem. E como é que eu faço a distribuição em um ânion? O cátion, ele vai perder elétron. O ânion, ele vai ganhar. Então, para fazer a distribuição no ânion, eu vou pegar o número de elétrons que ele tinha, somar os elétrons que ele ganhou e fazer a nova distribuição. Por exemplo, ó, num ânion, ele tem número de elétrons maior que o número de prótons. O que é que eu faço? O oxigênio, por exemplo, quantos elétrons o oxigênio tem? Tem 8. Aí, o oxigênio menos 2, quer dizer o quê? Que ele ganhou 2 elétrons. Eu vou pegar 8 com 2, 10, e fazer a distribuição contando com 10 elétrons. Ele tinha 1s2, 2s2, 2p4. Quando ele ganha 2, eu coloco mais 2 aqui na minha distribuição. 1s2, 2s2, 2p6. Certo? Então, eu somo os elétrons e faço a distribuição. Como é que fica a distribuição por bromo? Ó, ele tinha 35, ganhou mais um elétron e ficou com 36. Façam aí a distribuição. Eu separei uma lista de exercício para colocar no Moodle para vocês fazerem, achando que ia dar tempo de fazer durante a aula. Mas caso não dê tempo de finalizar, que eu acho que não vai dar tempo, aí eu coloco no Moodle e vocês têm até a sexta para fazer, certo? São questões assim, tanto de distribuição eletrônica, quanto aquelas dos isótopos, isóbaros e isótons. Professora, vai até 5s2? Vamos fazer. Ó, 1s2, a gente vai somando os elétrons, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Só que ele ganhou um elétron, não foi? Aí, se ele ganhou um elétron, ele vai virar 4p6. Deu para entender como é que faz a distribuição? Ele tinha 4p5, mas como ele ganhou um elétron, fica 4p6, para somar os 36 elétrons. Certo? E a distribuição do enxofre? Ó, o enxofre tinha 16, aí ele ganhou 2. Como é que fica a distribuição dele? Façam aí. Até o 3p4. Aí eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Aí ele ganhou 2 elétrons, né? Como é que vai ficar a minha distribuição? 3p6. Eu acrescento os 2 elétrons na distribuição. Aí ele ficou com 8, tá vendo? Na camada de valência. Lembram que todo mundo quer ficar com 8 para ficar estável? Deu para entender como é que eu faço a distribuição tanto do átomo neutro, como de um ânion e de um cátion? Vocês conseguiram entender? As questões que eu vou colocar lá no Moodle para vocês fazerem, tem questões assim, de distribuição, tanto em átomo neutro, quanto em íon positivo e íon negativo, né? Aí é bom que vocês tentem entender. Aí aqui, ó, o número de elétrons em cada subnível do átomo estrôncio, ó, estrôncio tem 38. Em ordem crescente de energia qual seria a distribuição certa do estrôncio? Me digam aí qual dessas alternativas em ordem crescente de energia. Lembrem que energia é como Linus Pauling distribuiu. É aquela ordenzinha lá que a gente faz no diagrama dele. Qual dessas vocês acham que está certa? Acho que é a letra A. A letra A, sim, exatamente, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Então, a letra A é a que distribui em ordem crescente de energia. Essa daqui, exatamente. E essa daqui, ó, a questão diz o seguinte, ó. Sendo o subnível 4s1
o mais energético de um átomo, podemos afirmar que... Aí eu quero que vocês me digam, vocês têm que fazer a distribuição para poder encontrar o número total de elétrons. Façam aí essa distribuição, até chegar no 4s1. Aí vocês vão saber o total de elétrons. Fizeram como ficou? Como fica a distribuição? Fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, esse terceiro item aqui, a gente já sabe que está errado, né? Ele coloca o 3d10 antes do 4s1, que pelo diagrama de Linus, ele seria depois. Então, o terceiro item eu já sei que está falso. A distribuição certa é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Parando no 4s1, quantos elétrons eu somo? Ó, 2, 4, 10, 18, 19. Então, o número só é somar esses índices de cima aqui, ó. 2 do S, 2 do outro S, 6 do P, 2 do S, 6 do P e 1 do outro S. Então, somando dá 19 elétrons. Então, o número total de elétrons é 19? Tá certo, correto, 19 elétrons. Ele apresenta 4 camadas, ó, eu tenho a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4. Então, correto, ele apresenta 4 camadas. E o terceiro item diz assim, a sua configuração eletrônica é essa daqui. A configuração a gente já sabe que está errada, né? Que esse 3D10 seria se fosse em ordem crescente de camada de valência, mas a gente quer em ordem crescente de energia. Então, esse está errado. Então, quais são as corretas, as afirmações? 1 e 2. Então, seria a letra D a resposta. Deu para entender? É simples, né? Aí, vamos agora ver, entender um pouquinho da tabela periódica. Antigamente, Mendeleev disse que a tabela periódica era em ordem crescente de número de massa. Só que a gente sabe que não é assim hoje em dia, né? Ela está disposta em ordem crescente de número atômico. Ó, se vocês pegarem a tabela, eu tenho o hidrogênio com número atômico 1, o hélio com número atômico 2, o lítio 3, berílio 4, e assim vai, em ordem crescente de número atômico, na horizontal. Atualmente, eu tenho 116 elementos na tabela periódica. E, ó, na ordem horizontal, o que é que eles têm em comum? Número atômico. E na vertical, os elementos de uma mesma coluna têm propriedades físicas e químicas similares. Então, dá para entender a tabela periódica olhando os elementos que estão dispostos perto, que os que estão perto, ó, essa é a primeira coluna aqui, os elementos têm propriedades físicas e químicas semelhantes. Aí, algumas linhas e colunas da tabela têm um nome específico. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, eu tenho a família dos metais alcalinos. Na segunda, a família dos metais alcalino-terrosos. A família 6A é o que? A gente chama de calcogênios. A 7A eu chamo de halogênios. E a 8A eu chamo de gases nobres. Então, algumas têm nomes específicos. A família B eu chamo de quê? São os metais de transição. E essas duas que estão aqui embaixo, esses que estão aqui embaixo da tabela, é a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que eles estão aqui no meio da tabela. Se vocês olharem, eles estão aqui na tabela, só que a gente destrincha eles aqui embaixo. Então, eu tenho todos esses elementos, e essas famílias são as conhecidas, as que têm uma nomenclatura específica. Ó, as colunas na tabela periódica chamam-se grupos, e as linhas chamam-se períodos. Como é que é a representação na tabela? Eu tenho o símbolo, em cima dele eu tenho o número atômico, e embaixo eu tenho o peso, né? O número de massa desse elemento. Então, assim que eu identifico um número na tabela periódica. Aí, esses números aqui são os conhecidos que eu acabei de falar para vocês. Ó, a família 1A, o grupo ou família 1A, são dos metais alcalinos. A família 2A são dos alcalino-terrosos. 6A são dos calcogênios. 7A, halogênios. E 8A, gases nobres. O que é que os elementos querem? Ficar com configuração de gás nobre, porque os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio tem 2, mas ele fica estável com os 2 elétrons na camada de valência.
Todos os outros têm 8, então já são estáveis. Os halogênios, por exemplo, da família 7A, eles têm o quê? Um elétron na camada de valência. Então, eles querem perder esse elétron para ficar com a configuração de gás nobre. Os da família 1A, eles têm um elétron. Os halogênios querem ganhar 1. E os metais alcalinos querem perder o elétron que eles têm para ficar com configuração de gás nobre. Então, a tendência dos elementos é fazer ligações para ficar com essa configuração de gás nobre, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Aí aqui, ó, algumas propriedades que a gente pode ver na tabela periódica. Caráter metálico, ó, se a gente olhar, eles diminuem no sentido da esquerda para a direita e aumentam de cima para baixo. Eletroafinidade, também, cada característica da tabela aumenta ou diminui nas famílias e períodos. Ó, eletronegatividade, de cima para baixo diminui. A energia de ionização, é a tendência que ele tem de virar um íon. Também diminui de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, essas características são importantes quando a gente for fazer as ligações químicas, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Como é que acontecem as ligações químicas? Como é que eu sei se um elemento vai fazer uma ligação iônica ou uma ligação covalente? Qual é a diferença de ligação? Quem é que sabe? Qual é a diferença de ligação iônica e ligação covalente? Alguém lembra disso? Ligação iônica, ele doa o elétron. Na ligação covalente, ele compartilha. Covalente, ele compartilha. Então, como é que eu sei quem é que vai doar, quem vai compartilhar, quem vai fazer iônica, quem é que vai fazer ligação metálica, quando é que ele vai estar estável? Então, todos esses conceitos de ligação, a gente precisa conhecer a tabela para fazer essas ligações. Então, o que é que eu quero que vocês façam primeiro? Eu vou colocar agora o exercício lá no Moodle, desses conceitos de distribuição, porque para fazer as ligações, eu tenho que conhecer a distribuição, que as ligações eu faço com os elétrons que tem na camada de valência. Então, quem tem um elétron quer perder o elétron. Quem tem 7 quer ganhar 1. E quem tem 4? O que é que faz quem tem 4? Perde ou ganha, ou compartilha. Então, todos esses dados de ligação, eu preciso saber da distribuição, primeiro, para poder fazer as ligações. Então, vocês vão responder. Eu vou colocar no Moodle hoje e deixo até a sexta para vocês fazerem, certo? Assim, não deixem para fazer na última hora, porque pode ser que tenha um problema de internet, sei lá de quê. Então, eu vou colocar hoje. Se vocês puderem fazer agora, melhor ainda, né? Aproveite que o assunto tá fresquinho na cabeça, aí vocês fazem o exercício, e na sexta-feira a gente vai ver o conceito de ligações químicas, como é que elas acontecem, o que é uma ligação covalente, iônica, metálica. Aí eu vou fazer agora, uma maneira que eu encontrei na semana passada de facilitar a frequência, para eu não ter que ficar perguntando, vocês mesmos digitam aqui no chat quem está presente, certo? Para facilitar a minha vida, bota o nome de vocês aqui. Aí eu coloco lá na frequência, pode ser assim? Acho que fica mais fácil de registrar. Pronto. Façam isso e vão lá para o Moodle fazer a atividade. Lembrem que vocês têm até sexta, a hora da aula para submeter. Aí essa que eu vou colocar agora eu não vou colocar naquele formato do próprio sistema corrigir, porque ele sempre dá erro. Eu vou colocar uma lista, vocês respondem e colocam lá o anexo, certo? Vocês podem responder à mão, quem preferir, ou digita, enfim, e coloca lá o anexo, que eu vou corrigir o anexo, fica mais fácil. Aí eu vou colocar lá, vou registrar aqui a frequência de vocês, e para hoje é isso, façam uma atividade, eu vou botar lá agora. Então, a aula já acabou, professora? Já, não, assim, acabou a parte que eu estava apresentando, mas agora vocês têm para fazer o exercício, aí vocês podem aproveitar agora a hora da aula, né? Quem tiver com coragem de fazer agora, certo? Mas vocês já podem sair daqui da sala, eu só não vou sair agora porque eu quero pegar os nomes no chat, certo? Eu vou colocar lá no Moodle agora o exercício. Então, tchau, professora, até sexta. Até sexta. Tchau, professora. Tchau, até sexta. E eu pensando que a aula da senhora era amanhã, né? Oxe, mas por que vocês pensaram isso? Que horror. Eu acho que não foi ninguém, não. Foi só eu, me perdi do nada. Ah, sim, muito bem. Toda quarta e sexta. Anote na agenda para não esquecer.
Eu jurei que a aula era amanhã. Eu tô colocando no Moodle agora. E quem já quiser fazer, já pode entrar para fazer, certo? Professora, boa tarde. Essa não vai soltar a aula gravada não, de qual plataforma? No Moodle? Chega para vocês por e-mail a aula gravada, viu? Certo, obrigado. Até amanhã. Eu vou, inclusive, parar de gravar agora, né?